Boa noite, viajante do canal Vozes do Silêncio. Bem-vindo a mais uma jornada pelo reino dos mitos e das antigas lendas que ecoam através dos séculos. Nesta noite, convido você a se acomodar confortavelmente em seu espaço de repouso. Deixe as luzes suaves envolvê-lo e prepare-se para uma viagem aos primórdios do universo segundo a sabedoria dos antigos gregos. Que você possa desacelerar seu ritmo, relaxar seus pensamentos e permitir que as histórias que compartilharemos o conduzam suavemente ao repouso. Feche os olhos, respire profundamente e abandone as preocupações do dia. O que se segue é uma narrativa envolvente sobre como tudo começou, contada com a tranquilidade que merece. Assim, quando estiver totalmente acomodado e pronto para esta aventura onírica, continue conosco. A cosmogonia grega começa com o caos, que deu origem à matéria primordial. Do caos surgiu Gaia, a Terra, uma força vital e mãe dos deuses e criadora da natureza. Além disso, surgiram outros elementos fundamentais: o éter, o espaço entre os céus e a terra, o talo, a água que banha a terra, e o érebo, a escuridão primordial. O caos também é o ponto de partida para a criação do céu, Urano. Gaia e Urano se unem, dando origem a gerações subsequentes dos deuses e criaturas mitológicas. A cosmogonia primitiva grega é um exemplo da busca humana pela resposta ao início do tempo e do espaço, representando a criação do universo e dos deuses como uma sequência de eventos naturais. Gaia, a terra primordial, e Urano, o céu, foram as primeiras divindades na mitologia grega. Sua união, simbolizando o encontro entre céu e terra, deu origem à primeira geração divina, os titãs. Entre os titãs mais proeminentes estavam Oceano, o deus do mar primevo, Teia, a deusa da luz, Hiperião, rei dos deuses, Mnemosine, personificação da memória, Cronos, que sucedeu seu pai Urano como rei dos deuses, e Reia, mãe de todos os seres vivos e deuses. Os titãs representavam forças naturais primordiais e eram vistos como criadores do mundo. Eram poderosos e antigos antes da geração dos Olímpicos, que se tornariam mais conhecidos nas histórias posteriores. Papel cosmológico. Gaia e Urano não apenas geraram os titãs, mas também simbolizavam as forças cósmicas do mundo primevo. Gaia representava a terra fértil e seu poder criativo, enquanto Urano era o arquiteto dos céus que se estendiam acima dela. O casamento entre Gaia e Urano refletia a unidade da natureza, a fertilidade da terra combinada com a estabilidade do céu. Essa relação produziu as forças primordiais que moldaram o universo grego. Os titãs, como filhos desse encontro primevo, simbolizavam a ordem natural do mundo e os ciclos da natureza. Eram vistos como construtores dos primeiros mundos e fontes de leis que governam o cosmos. Geração subsequente. Os filhos desses titãs, especialmente Cronos e Reia, foram responsáveis por criar a segunda geração divina, conhecida como os Olímpicos. Essa nova geração trouxe uma era de ouro sob o comando de Zeus, que sucedeu Cronos como rei dos deuses. A mitologia grega não é apenas um sistema religioso, mas também reflete a visão de mundo dos antigos gregos e suas crenças sobre a ordem cósmica. As histórias de Gaia, Urano e dos titãs são centrais para essa compreensão. Esses mitos foram transmitidos por poetas épicos como Homero e Hesíodo, cujas obras influenciaram profundamente a cultura ocidental. Também tiveram um impacto duradouro na arte, arquitetura e pensamento gregos, continuando a inspirar estudos acadêmicos até hoje. A cosmologia grega começa com Gaia e Urano, que simbolizavam o mundo primevo. Eles geraram os titãs, representando as forças naturais mais profundas. Esses mitos são parte central do patrimônio cultural grego e continuam sendo estudados por aqueles que buscam compreender não apenas a religião antiga, mas também a filosofia, a arte e o pensamento humano. Os mitos gregos descrevem a cosmogonia como o processo de criação do universo e dos deuses. Segundo as fontes clássicas, Gaia, Terra, deu à luz vários seres primordiais, dentre os quais destacam-se os hecatonquíros e os ciclopes. Os hecatonquíros eram seres mitológicos com 100 mãos cada. Eram criaturas poderosas,
que, segundo a lenda, ajudaram Zeus na sua batalha contra os titãs para conquistar o controle do céu. Os seus nomes mais conhecidos são Cotes, Giges e Argas. Os ciclopes também foram filhos de Gaia, sendo descritos como gigantes com um único olho no meio da testa. Eles ajudaram Urano em sua luta contra os titãs, mas quando esses seres se rebelaram contra seu pai, os ciclopes não os apoiaram e acabaram aprisionados pelo próprio Urano no Tártaro. Urano rejeitava esta prole porque temia a vingança dos seus filhos, que de fato ocorreu em diferentes versões da mitologia. Segundo Hesíodo, os filhos de Gaia e Urano se uniram para atacar seu pai, libertando os ciclopes do Tártaro, o que resultou na castração de Urano por seu filho Cronos. Esta cosmogonia reflete uma visão cíclica da existência, com seres míticos como os hecatonquíros e os ciclopes representando forças primordiais do universo. O conflito entre os deuses antigos e os que vieram depois sugere mudanças periódicas no poder divino, um aspecto central na mitologia grega. A castração de Urano é um dos eventos cosmogônicos cruciais na mitologia grega. Segundo a narrativa clássica registrada por Hesíodo no Teogonia, Gaia, a terra personificada, era uma figura central no panteão grego, mas também lugar de dor e sofrimento, pois Urano, o céu, aprisionava os filhos que ela gerava sob a terra, impedindo-os de alcançar a luz. Gaia conspirou com seu filho mais velho, Crono, o Tempo, para remover Urano do seu posto. Com uma foice feita de ferro ou bronze, dependendo das versões, Crono atacou Urano, separando-o da terra, criando assim o espaço vazio que conhecemos como céu. Este ato libertou os filhos aprisionados e inaugurou um novo capítulo na cosmogonia grega. Do sangue de Urano surgiram seres mitológicos, as Erinhas, responsáveis por punir as ofensas contra o parentesco e a lei natural, os gigantes, que lutariam contra os deuses olímpicos em futuras guerras cósmicas, e as ninfas Melíades, associadas à Melância. Esta castração simbolizou a revolta contra a tirania e a ordem estabelecida, um ato fundamental para o nascimento do novo cosmos e dos deuses que o povoariam. Este evento marca não apenas o fim da era de Urano, mas também o começo da dinâmica de poderes no Olimpo, onde os filhos libertados de Gaia lutariam entre si por domínio. A castração de Urano é um mito que reflete a luta humana contra a opressão e a criação do novo a partir do velho, uma narrativa central na compreensão da cosmologia grega. No mito grego, após o caos inicial, o universo foi dominado por um deus chamado Crono, filho de Urano e Gaia. Crono casou-se com Reia, também conhecida como Reia, e juntos governaram durante a Era de Ouro, também chamada de Idade do Ouro ou Era dos Titãs. Crono é descrito como o deus do tempo circular, representando um ciclo natural de crescimento e decaindo. Ele governou com justiça e equidade, garantindo paz e prosperidade para os homens e deuses. Durante sua era, a terra era fértil e produtiva, sem guerras e conflitos, caracterizando-se por uma época idílica. Os titãs eram filhos de Crono e Reia, incluindo Atlas, Prometeu, Epimetel, Menétios, Hélio, Selene, Els, Estênia e os gêmeos Enceladus e Tifeu. Este período também era conhecido como a Era dos Titãs, pois eles governavam o cosmos com Crono. Durante esse tempo, os homens viveram em harmonia com os deuses e a natureza, sem dores nem sofrimentos. A Era de Ouro foi um tempo em que a humanidade era feliz e gozava da riqueza da terra, caracterizando-se por uma época de perfeição e felicidade. Então, Crono governou o mundo, tendo como filhos os titãs, que também eram poderosos e influentes. Este período, descrito nas fontes clássicas, é um exemplo do mito grego sobre a ordem cósmica e as relações entre os deuses e os homens. A profecia de Crono é um evento crucial na mitologia grega que define o início da dinastia olímpica. Segundo Hesíodo em Teogonia, o oráculo feito a Reia, esposa de Crono, anunciava que um dos filhos deste casal viria depô-lo do seu trono divino. Esta profecia causou uma enorme ansiedade em Crono, pois ele sentiu-se ameaçado pelo destino. A paranoia de Crono levou a tomar uma decisão drástica: devorar cada um dos seus filhos logo após o seu nascimento, para evitar que algum deles se tornasse forte o bastante para o derrubar. Este ato reflete não só a ansiedade de Crono face ao destino predito pelo oráculo,
mas também o medo que sentia em relação aos próprios filhos. No entanto, Reia conseguiu esconder o seu último filho, Zeus, e este foi criado por uma cabra chamada Amalteia. Ao crescer, Eus uniu-se à sua irmã, Deméter, tendo deste relacionamento nascido um filho, Perséfone. Posteriormente, Eus libertou os seus irmãos e irmãs de dentro do estômago de Crono, iniciando uma guerra contra os titãs que se encerrou com a vitória dos deuses olímpicos. A profecia de Crono, portanto, foi crucial para o surgimento de Zeus como líder supremo no panteão grego. Esta história é um exemplo do poder das profecias na mitologia, e também da importância da família e dos laços entre os deuses em todo o ciclo mítico grego. Reia, esposa de Crono e mãe de Zeus, estava grávida do futuro rei dos deuses quando decidiu viajar para Creta, um lugar remoto e isolado. O motivo dessa decisão era evitar que seu marido, que tinha o hábito de comer seus filhos recém-nascidos, pudesse descobrir a gravidez dela. Quando Reia chegou em Creta, ela usou uma estratégia engenhosa para proteger seu filho ainda por nascer. Ela envolveu uma pedra com panos e lhe deu o aspecto de um bebê recém-nascido. Crono, ao ver a aparência da criança, não teve dúvidas de que era seu filho e, em vez de comer a pedra, como teria feito se estivesse sozinho, engoliu-a sem hesitar. Enquanto isso, Zeus cresceu em segredo no isolado e sagrado Monte Dicta na ilha de Creta. Ele foi criado por ninfas, seres da natureza que cuidaram dele com amor e proteção. Suas primeiras experiências do mundo foram através dos olhos destas divindades. Seu alimento principal era mel, colhido pelas próprias ninfas. Zeus nasceu de forma milagrosa, mas o segredo da identidade verdadeira dele permaneceu entre as ninfas e a mãe Reia durante anos até que chegasse a hora de ele assumir seu lugar no mundo dos deuses. Os mitos gregos são uma fonte rica de informação sobre a cosmologia e a teogonia do mundo clássico. A Guerra Titanomaquia é um episódio crucial nesta narrativa, destacando a transição de poder entre os deuses velhos e novos. O deus principal no conflito é Zeus, que uniu seus irmãos, Poseidon, Hades, Hera, Deméter e Hestia, para combater seu pai, Crono, e os titãs. Esta aliança familiar foi essencial para a vitória de Zeus sobre os poderosos titãs. Antes do confronto, os preparativos foram meticulosos. Zeus libertou os hecatonquíros e ciclopes da prisão em que estavam confinados por Crono. Estes monstros possuíam cada um 100 olhos e 50 cabeças, mas serviram como ferramenteiros para forjar as armas necessárias à batalha. A preparação também incluiu o fortalecimento das muralhas de sua base em Olimpo. Segundo a mitologia, os ciclopes ajudaram Zeus não somente com as armas, mas também com a construção dessas defesas. Era vital para Zeus ter uma posição segura de onde liderar a batalha e proteger seus próprios filhos dos titãs. A preparação da Guerra Titanomaquia era um processo complexo que exigia habilidades mágicas e humanas, refletindo o poder e a influência crescentes de Zeus. A cooperação entre os irmãos deuses e outros seres mitológicos ressaltou a importância das alianças na luta contra os fortes titãs. Após todos esses preparativos, Zeus estava pronto para liderar sua aliança batalha final contra Crono e os titãs. Esta vitória marcaria o início do reinado de Zeus como supremo governante dos deuses gregos, um ponto crucial na cosmogonia grega. Este episódio da Guerra Titanomaquia é uma parte fundamental dos mitos gregos que descreve a luta pelo poder entre os antigos deuses e os novos. A preparação para este conflito reflete o complexo sistema de alianças e rivalidades que permeiam a mitologia grega, dando um vislumbre do mundo mágico e mítico dos deuses clássicos. A Titanomaquia foi uma batalha épica que marcou o início do reinado dos deuses olímpicos sob o comando de Zeus. Esta guerra durou 10 anos e opôs-se os deuses jovens e poderosos dos olímpicos contra seus ancestrais, os titãs, representando uma luta entre a antiga ordem e a nova. A batalha principal ocorreu em Tessália, onde os dois exércitos se enfrentaram. Zeus, o novo rei dos deuses, liderou os olímpicos com seus poderosos raios e trovões, demonstrando sua supremacia divina. Os titãs, liderados por Cronos, tentavam recuperar o poder perdido que antes era seu, mas foram incapazes de superar a superioridade militar e estratégica dos olímpicos.
Os Hecatonquíros, criaturas míticas com 100 braços cada um, atacaram os exércitos olímpicos com violência devastadora. No entanto, o uso estratégico do fogo pelos deuses jovens e a liderança decisiva de Zeus foram cruciais para a vitória final dos olímpicos. A titanomaquia não apenas estabeleceu o governo de Zeus sobre o mundo, como também marcou um ponto de virada na mitologia grega, dando origem à era dos deuses olímpicos que se tornou o cerne da cosmologia clássica. No mito grego da criação, a luta entre os deuses olímpicos e os titãs era crucial para determinar o controle do cosmos. Segundo Hesíodo em sua Teogonia, os titãs, liderados por Crono, haviam governado antes dos olímpicos, mas foram derrubados num conflito conhecido como titanomaquia. A guerra cosmogônica terminou com a vitória dos deuses olímpicos sob o comando de Zeus. Crono e os outros titãs foram capturados e confinados no Tártaro, um lugar extremamente profundo e sombrio do submundo. Eles foram guardados pelos Hecatonquíros, seres terríveis conhecidos por sua força e crueldade. Com a vitória dos olímpicos, Zeus assumiu o papel de governante supremo do universo grego, um cargo que ele manteria até a conclusão da mitologia clássica. Este evento é considerado fundamental para a reorganização do cosmos em seu novo equilíbrio sob os olímpicos. A derrota dos titãs e o estabelecimento de Zeus como o mais poderoso dos deuses marcou uma nova era no panteão grego, um período de paz e ordem que seria retratado em muitas narrativas subsequentes. Na mitologia grega, a gigantomaquia é um conflito épico entre os deuses e uma linhagem de seres gigantes conhecidos como gigantes. Estes últimos são filhos da Terra, Gaia, e do sangue de Urano, o céu, segundo descreve Apolodoro em Biblioteca Mitológica. Os gigantes lideraram esta revolta contra Zeus e os outros olímpicos, representando a força primitiva da natureza em luta contra a ordem estabelecida dos deuses. Eles eram seres enormes e terríveis, muitas vezes associados ao caos anterior à ordem do mundo tal como era conhecido pelos gregos antigos. A guerra é descrita como uma batalha brutal, com os gigantes atacando o Olimpo em um esforço para derrubar os deuses e restaurar o seu próprio reino do caos. No entanto, ao contrário da primeira guerra divina, na qual os titanes lutaram contra os olímpicos, a luta dos gigantes foi isolada e não contou com o apoio unânime dos deuses. Héracles, que era imortal embora já morto quando da batalha, e outros deuses como Atena, foram chamados para ajudar os olímpicos. Héracles, conhecido por suas proezas e invencibilidade, é frequentemente retratado como o herói-chave nesta batalha, usando a sua força e astúcia para derrotar os gigantes. A gigantomaquia termina com a vitória dos deuses olímpicos. Muitos gigantes foram mortos ou expulsos do Olimpo. Alguns sobreviveram como montanhas, tendo sido transformados em pedra por Zeus como castigo por sua audácia. Este conflito é um exemplo da luta constante entre ordem e caos no panteão grego, retratando a capacidade dos deuses para manter o equilíbrio do cosmos contra as forças que se opunham à sua autoridade. No contexto da mitologia grega, o Tártaro é retratado como um lugar remoto e profundo, localizado abaixo do Hades, que por sua vez é a morada dos mortos. Este abismo primordial serve como prisão natural ou câmara de tortura para as criaturas que desafiaram os próprios deuses ou causaram o caos no cosmos. Entre os detentos mais famosos do Tártaro, estava Crono, o pai dos deuses olímpicos, que foi confinado ali após ser deposto por seus filhos. Outros presos incluíam os titãs e os gigantes, como o próprio Tifeu, símbolo da força brutal e insubmissa, que desafiou os deuses com seu poder. O Tártaro é descrito frequentemente em termos de punição eterna. Seus prisioneiros são submetidos a tormentos intermináveis, muitas vezes atados a rochas ou colocados sob fluxo contínuo de água e chuva. A vigilância sobre eles é ininterrupta, garantida por serpentes gigantes que os observam incessantemente. A estrutura infernal grega reflete uma visão dualista da justiça divina. Ao mesmo tempo em que o Hades é a morada de todos os mortais, o Tártaro representa um lugar mais sombrio e severo, destinado apenas às criaturas que desafiaram a ordem cósmica imposta pelos deuses. O cosmos grego era uma estrutura hierárquica e complexa, na qual o universo físico e metafísico eram divididos entre os principais deuses do Olimpo.
Após as guerras que resultaram na vitória de Zeus sobre os antigos deuses titãs, ele reorganizou a estrutura do cosmos para refletir seu poder supremo. De acordo com fontes como Homero e Hesíodo, o universo grego era dividido entre 3 principais domínios: o céu, controlado por Zeus, os mares, sob a jurisdição de Poseidon, e o submundo, governado por Hades. Este tripartido divino refletia não só a ordem cósmica, mas também a hierarquia dos poderes dentro do próprio Olimpo. Zeus estabeleceu sua sede no céu, onde ele presidia sobre os eventos celestes e supervisionava as atividades de outros deuses menores. Sua autoridade era suprema, podendo lançar raios e provocar tempestades para punir aqueles que desobedeciam suas leis. Poseidon controlou as extensas massas de água que rodeavam a terra, tanto os oceanos abertos quanto os mares mais fechados. Seus poderes eram manifestados através dos fenômenos marítimos e da capacidade de criar terremotos, demonstrando sua força e influência sobre as forças naturais. Hades governou o submundo, um lugar distante e obscuro que era a morada dos mortos. Hades não era frequentemente retratado como cruel ou maléfico, mas sim como aquele que mantinha o equilíbrio entre os vivos e os mortos, guardando o limiar entre os 2 mundos. Esta divisão do cosmos grego em 3 domínios refletia uma visão hierárquica da ordem cósmica. Cada deus exercia sua jurisdição sobre um aspecto crucial do universo, mas todos respondiam a Zeus como supremo arconte do Olimpo, que garantia a harmonia e a ordem no cosmos grego. A estrutura sob domínio olímpico refletia não só a cosmologia dos gregos antigos, mas também seus valores morais e religiosos. Por meio da atribuição de poderes e responsabilidades entre os deuses, os gregos buscavam fazer sentido do mundo natural e das forças que influenciavam sua vida cotidiana. Este sistema divino refletia uma visão equilibrada do cosmos, onde cada elemento, céu, mar e submundo, era vital para a manutenção da ordem cósmica. Os mitos gregos não apenas narravam histórias sobre deuses e heróis, mas também transmitiam ensinamentos sobre como o mundo funcionava e os lugares que os seres humanos ocupavam nele. Este episódio apresentou a estrutura do cosmos grego sob o domínio olímpico, onde Zeus, Poseidon e Hades exerciam suas respectivas jurisdições no céu, mar e submundo. Esta divisão refletia não só uma ordem cósmica, mas também um sistema de valores que guiava a vida dos gregos antigos. Na mitologia grega, o panteão olímpico é composto por 12 deuses principais que governam diferentes aspectos da natureza e da vida humana. Estes deuses foram estabelecidos após a Guerra de Troia e são conhecidos como os 12 Olímpicos. Zeus, o rei dos deuses, controla o trovão, o raio e o clima. Hera, a rainha dos deuses, patrona do casamento e da família. Poseidon, deus do mar, tem poder sobre os oceanos e as tempestades. Deméter, deusa da terra fértil, responsável pelas colheitas e pela agricultura. Atena, deusa da sabedoria, a guerra e a justiça, associada à cidade de Atenas. Apolo, deus da luz solar, das artes e da profecia. Ártemis, deusa da caça, dos animais selvagens e do luar. Ares, deus da guerra, mas é pouco venerado em comparação com outros deuses. Afrodite, deusa do amor e da beleza, muitas vezes associada ao sexo. Hefesto, deus das forjas, patrono dos artesãos e dos ferreiros. Hermes, mensageiro dos deuses, patrono dos comerciantes e dos ladrões. Dionísio, deus do vinho, da vegetação e das transformações, associado à liberdade. Há também um lugar para Hestia, deusa do fogo doméstico e do lar, mas em algumas versões do panteão, ela é substituída por Afrodite. Os deuses olímpicos não possuem uma hierarquia rígida, embora Zeus seja universalmente reconhecido como o líder supremo. Cada um destes deuses tem características e domínios específicos, que se sobrepõem em algumas áreas, mas também são distintos. O panteão olímpico é central na religião grega clássica, refletindo os valores da sociedade humana que o criou. Antes dos tempos turbulentos caracterizados por conflitos entre deuses e homens, a mitologia grega retratava uma era idílica conhecida como Era de Ouro.
Esta época mítica é descrita como um tempo pré-histórico de perfeição, marcado por uma harmonia perfeita entre os humanos e os deuses. Durante este período, o mundo estava sob a tutela do Deus Supremo Zeus, que tinha estabelecido a ordem cósmica. Com seu poder, Zeus garantiu a estabilidade do universo e proporcionou à humanidade uma existência livre de sofrimento. Nesta era de ouro, os seres humanos viviam em paz e prosperidade absolutas. Não havia necessidade de trabalhar para sobreviver, já que todas as necessidades eram facilmente atendidas pelas condições naturais. A doença e a morte não existiam. O mundo era um lugar onde a vida florescia livremente. Os homens e os deuses conviviam em uma relação de reciprocidade e benevolência, sem conflitos nem rivalidades. Os seres humanos eram tratados com bondade pelos deuses, que se preocupavam atentamente com seu bem-estar. Esta era também marcada por realizações culturais e intelectuais notáveis, refletindo a influência benéfica dos deuses sobre os homens. A Era de Ouro é uma visão idealizada do início da civilização humana, representando um tempo em que o mundo estava em harmonia com a natureza e com os poderes sobrenaturais. Prometeu era um titã, filho de Jápeto e Temis. Durante a Guerra de Troia, ele se aliou a Zeus. Prometeu é conhecido por seu ato de rebeldia compassiva, roubar o fogo dos deuses para dar aos humanos. Este ato irá influenciar toda a civilização humana, fazendo com que os humanos pudessem cozinhar e tratamento de doenças. Zeus, furioso com este ato de Prometeu, puniu-o eternamente. Ele o acorrentou ao Cáucaso, onde uma águia devora seu fígado diariamente, mas o fígado sempre se regenera. Este castigo tornou Prometeu no exemplo mais conhecido da resistência contra a tirania e é visto como um herói. Este episódio mostra não apenas um ato de rebeldia individual, mas também uma luta para os direitos dos seres humanos em relação ao poder dos deuses. A história também revela a natureza justa e compassiva do próprio Prometeu, que está disposto a sofrer o maior castigo por causa de seus princípios morais. O mito de Prometeu é um exemplo clássico da mitologia grega, mostrando os conflitos entre os deuses e humanos, bem como as lutas dos seres humanos para se libertar do poder dos deuses. Pandora foi criada pelos deuses em vingança pelo roubo do fogo pelos humanos. Zeus ordenou a Prometeu que o homem deveria ter todos os bens e privilégios menos o fogo, fonte da sabedoria e do progresso. O irmão de Prometeu, Epimetel, recebeu a capacidade humana e pediu para também receber um meio de impedir as calamidades que poderiam vir a atingi-lo. Prometeu não pensou duas vezes antes de dar a todos os animais e plantas características protetivas, mas esqueceu de proteger o homem. Epimetel distribuiu essas proteções entre os homens, mas quando não sobrou mais nenhuma para a humanidade em geral, ele se resignou ao fato. No entanto, Zeus mandara criar Pandora e casá-la com Epimetel. Era uma mulher formidável, dotada de todas as virtudes e todos os defeitos. Foi ela que recebeu o presente dos deuses, uma caixa, Pitos, contendo todos os males do mundo, incluindo a dor, a fome, a guerra, a doença e a velhice. Segundo a lenda, Pandora levou essa caixa para casa e, curiosa, abriu-a. Os males espalharam-se pelo mundo. Só restou dentro da caixa a esperança, que permitiu ao homem continuar lutando contra os desafios da vida. Este mito etiológico continua até hoje a ser uma metáfora para a natureza humana, suas falhas e sua capacidade de sobreviver e se regenerar. Na mitologia grega, Hesíodo apresentou uma visão pessimista da história humana através de 5 idades: ouro, prata, bronze, heróica e ferro. Na Idade do Ouro, os seres humanos viviam em harmonia com os deuses e entre si, sem conflitos, doenças ou velhice. Segundo Hesíodo, a Idade de Prata veio depois, caracterizada por uma sociedade mais civilizada, mas também marcada pelo declínio moral e físico. A Terceira Idade, do Bronze, foi dominada por heróis mitológicos como Heracles e os reis da Troia. Esta era de heroísmo e bravura, mas também foi a mais sangrenta das eras, conhecida por sua violência e morte. A Idade Heróica seguiu-se, em que os heróis foram substituídos por uma geração de reis e líderes, marcada pela justiça e honra. Por fim, a mais recente era, do Ferro,
é a atualidade humana. De acordo com Hesíodo, esta era é caracterizada pelo declínio moral e material, corrompida por mentiras e injustiças. Os seres humanos da Idade de Ferro são descritos como inferiores às gerações anteriores, sofrendo miséria, conflitos e sofrimento. Essa visão pessimista da história humana foi um tema recorrente na mitologia grega e influenciou diversas culturas posteriores. Hesíodo acreditava que o declínio moral era inevitável, mas também esperava que os homens pudessem encontrar uma nova maneira de viver em harmonia com os deuses e entre si, buscando o bem-estar e a justiça. Os deuses menores no panteão grego incluem um amplo e diversificado conjunto de seres mitológicos que complementam a estrutura do universo grego. Além dos 12 deuses olímpicos, como Zeus, Hera, Poseidon e outros, o mundo grego é habitado por uma variedade de entidades menores, cada uma com suas próprias características e poderes. Ninfas são espíritos da natureza que podem representar diferentes aspectos da vida selvagem e a flora. Existem várias subcategorias de ninfas: as náiades ligadas às fontes d'água, as driades ou dríades associadas aos bosques, e as oríades, responsáveis pelas montanhas. Cada uma delas é governada por um deus principal, mas também tem suas próprias características especiais. Os sátiros são criaturas meio homem, meio cabra que estão intimamente ligados às florestas e às festividades religiosas. Eles são conhecidos por seu aspecto selvagem e pelo uso de casco e cauda de cabra, sendo muitas vezes associados ao culto de Dionísio. As moiras, ou moirai, são as deusas do destino, responsáveis por tecer os fios da vida humana. São 3. Cloto, a que tece o fio da vida; Láquesis, que define o destino individual; e Atropos, que corta o fio quando uma pessoa morre. As horas, ou Orai, são as deusas das estações e do tempo. São 4. Eirene, a paz; Temis, a ordem; Eris, o conflito; e Dóris, a festa. Cada hora personifica uma virtude ou um aspecto da vida humana. As graças, ou charites, são 3 deusas que simbolizam a beleza, a fertilidade e as artes. São elogiadas por seus belos aspectos e são frequentemente representadas em obras de arte e mitologia. Este complexo sistema de deuses e espíritos reflete a visão grega do cosmos como um lugar vivo, cheio de forças sobrenaturais que influenciam todos os aspectos da vida. Na mitologia grega, a ordem cósmica era considerada essencialmente imutável e sustentada por uma hierarquia de deuses que cada um tinha seus próprios domínios e funções específicas. Este equilíbrio divino era visto como fundamento da estabilidade do mundo natural e social. O deus principal, Zeus, governava não só a natureza, mas também os outros deuses e humanos, mantendo a lei e a justiça com seu poder supremo. Seu irmão Hades dominava o submundo, enquanto Poseidon controlava as águas que envolviam a terra. A ordem cósmica era mantida não só pela hierarquia divina, mas também por regras claras e severas. Qualquer transgressão dessas regras podia causar desequilíbrios no mundo natural e social, conhecidos como tiche ou sorte, que poderia ser tanto favorável quanto adversa. As consequências de tais transgressões eram vistas como severas, com punições infligidas por forças superiores. Os gregos acreditavam que esses desequilíbrios e punições eram necessários para manter a ordem cósmica e evitar o caos. Em suma, na visão grega, a ordem cósmica era um equilíbrio delicado de poderes divinos, cada qual com seu lugar específico no cosmos. Qualquer mudança nessa estrutura, qualquer transgressão contra as leis que governavam os deuses e o mundo natural, podia ter consequências profundas e imprevisíveis, refletindo a crença na necessidade de uma ordem divina inabalável para manter o equilíbrio do universo. Hermes, filho de Zeus e Maia, é o deus grego dos caminhos e do comércio. Nascido em uma caverna no Monte Silene, Hermes desde cedo demonstrou sua astúcia e engenhosidade. Um dos primeiros atos atribuídos a Hermes é o roubo do gado de Apolo, seu meio-irmão mais velho. Este evento marcou sua primeira proeza e revelou sua habilidade para a enganação e o comportamento audaz que caracterizariam seu futuro como patrono dos ladrões. No entanto, não se deve confundir a natureza dupla de Hermes apenas com atividades ilegais. Em compensação,
Hermes usaria as mesmas habilidades para inventar a lira, instrumento musical que extraiu das vísceras de uma vaca. Esta invenção marcou um ponto crucial na história da música grega e estabeleceu Hermes não apenas como protetor dos ladrões, mas também como deus dos artesãos e músicos. A sua faceta como deus dos caminhos e do comércio é outra parte fundamental de seu mito. Hermes foi o primeiro a criar uma rota segura para os viajantes e comerciantes, estabelecendo um padrão de boa conduta que se tornaria a base da estrutura econômica grega antiga. Sua versatilidade e engenhosidade fazem de Hermes um dos deuses mais populares e multifacetados do panteão grego. Símbolo da astúcia, Hermes é invocado não apenas por ladrões, mas também por aqueles que buscam prosperidade em suas viagens ou negócios. As características de Hermes, engenhosidade, versatilidade e capacidade para invenção, permanecem como uma parte vital da mitologia grega e continuam a influenciar o pensamento e a cultura ocidental até os dias atuais. Apolo, filho de Zeus e Leto, é um dos deuses mais importantes da mitologia grega. Sua identidade está intimamente ligada ao sol, música, profecia e cura. Em Delfos, Apolo construiu seu principal santuário, onde o oráculo funcionou como ponto central do sistema religioso grego. Apolo é descrito como possuindo uma beleza que transcende a mortalidade, com características morais que refletem sua natureza divina. Entretanto, também é conhecido por seu rigor e severidade na punição dos transgressores. Sua influência cultural é imensurável, não apenas no contexto religioso, mas também artístico, musical e filosófico. O culto a Apolo em Delfos atraiu peregrinos de toda a Grécia Antiga que buscavam orientação através das profecias ditas pelo sacerdote do oráculo. Apolo é um exemplo clássico da síntese entre beleza e poder, severidade e justiça. Seu legado na cultura grega se estende ao longo dos séculos, influenciando desde a arquitetura de seus templos até a poesia que celebra sua glória. Essas são as histórias e os mitos de Apolo, narradas sem interpretação pessoal, apenas como parte do rico mosaico da mitologia grega. No ciclo épico da mitologia grega, Ártemis é uma divindade crucial que simboliza a pureza e a virgindade, além de ser venerada como protetora das mulheres. Nascida em Delfos, irmã gêmea do deus Apolo e filha do deus do Olimpo Zeus e da deusa Leto, Ártemis é uma figura central nos mitos gregos. Ártemis é tipicamente retratada carregando um arco e flechas, símbolos de sua função primordial como deusa da caça. Sua adoração se estende às atividades rurais e ao ciclo anual das estações, especialmente os rituais de celebração da fertilidade agrícola. A deusa também é a guardiã dos limites entre o natural e o civilizado, sendo venerada como protetora de crianças e animais selvagens. A associação com a lua se reflete em sua capacidade de proteger os ciclos vitais da natureza e das mulheres, desde a infância até a maturidade, e também no parto. Em muitos mitos gregos, Ártemis é retratada como uma figura solitária, preferindo o campo e a companhia dos animais selvagens em vez das cidades e da sociedade humana. Seus seguidores são geralmente mulheres que se unem a ela em rituais de purificação e caça. A iconografia de Ártemis é rica e variada, com templos dedicados a ela espalhados por todo o mundo grego antigo, desde a Grécia continental até as ilhas do Egeu. Em muitas dessas imagens, ela é representada em uma forma semelhante à de um centauro, ou acompanhando animais como cervos e lobos. Em conclusão, Ártemis é uma das mais importantes divindades gregas, não só por seu papel na mitologia, mas também pelo impacto cultural que ela teve no mundo antigo. Sua importância se estende ao presente, onde o legado de Ártemis continua a inspirar e influenciar o nosso entendimento da natureza e do lugar das mulheres em nossa sociedade. Atena, deusa da sabedoria e guerra. Nascida diretamente da cabeça de Zeus, Atena é uma das mais poderosas e influentes divindades do panteão grego. Sua existência é um dos primeiros episódios destacados na mitologia clássica, marcada por seu nascimento completo e armado, sem a intervenção de qualquer outra divindade. Após Zeus engolir sua mãe, Metis, deusa do mar e sabedoria, ele sentiu uma dor terrível. Perto de Dion, em Ftiótide, uma flecha foi lançada da cabeça de Zeus, de onde surgiu Atena.
Ela surgia armada com um escudo, uma lança, uma couraça e um elmo, tudo feito pelo próprio deus do raio, Hefesto. Atena rapidamente se tornou a padroeira da cidade de Atenas, onde seu templo foi construído no cerro de Acrópolis. Ela é frequentemente associada com atributos militares e estratégicos, sendo chamada Atena Partenos, Atena Virgem, pois nunca se casou nem teve filhos. Sua influência vai além dos campos da guerra e táticas. Atena também é venerada como deusa da sabedoria, artes, indústria e justiça. Em muitas narrativas mitológicas, ela é retratada como a que defende os direitos das mulheres e os valores civis. Em combate, Atena era conhecida por sua estratégia e inteligência superior. Ela usava o escudo Aegis, um item mágico que podia ser usado para proteger tanto ela quanto seus aliados de ataques. Atena é uma das mais veneradas divindades em todo o território grego e sua influência se estende ao longo da antiguidade clássica. Ela não apenas personifica a força militar, mas também simboliza os valores culturais e éticos que são cruciais para a civilização humana. Nesse sentido, Atena é uma das mais significativas figuras mitológicas na era dos heróis gregos, onde seus feitos e influências continuam a ser celebrados em poesia, drama e arte. Afrodite é uma deusa central na mitologia grega, associada ao amor, beleza e sexualidade. Segundo Hesíodo, ela nasce da espuma do mar, saindo diretamente das águas como um símbolo da natureza primordial e eterna que é o amor. Homero a descreve como filha de Zeus e Dione, sublinhando seu status divino e poder. Afrodite é frequentemente retratada em histórias e mitos envolvendo intrigas amorosas tanto entre deuses quanto entre humanos. Seu poder sedutor é notável. Ela pode influenciar a mente e os corações dos seres humanos, fazendo-os cair sob o fascínio do amor ou da beleza. Esta capacidade a torna uma força poderosa não só nas histórias individuais, como também no contexto mais amplo da mitologia grega. Em muitas narrativas, Afrodite é representada como uma mulher belíssima e sedutora, que pode usar sua aparência e seu charme para alcançar seus objetivos. Muitos mitos envolvem personagens mortais que são vítimas de seu encanto, levando-os a cometimentos extraordinários em nome do amor ou da beleza. A influência de Afrodite se estende além das fronteiras dos mitos individuais e afeta a própria estrutura da sociedade grega antiga. Em muitas histórias, o amor é retratado como uma força que transcende as categorias sociais e de status, podendo unir pessoas de diferentes posições na hierarquia social. Assim, Afrodite não apenas personifica os aspectos mais prazerosos e desejáveis da humanidade, mas também reflete a complexa interação entre o divino e o humano. Ela é uma das muitas maneiras pelas quais os gregos antigos tentaram entender e representar o amor e a beleza no seu contexto cultural específico. Ares, o mais selvagem e brutal dos deuses da guerra no panteão grego, contrastava com Atena, a deusa da sabedoria militar e justiça. Suas interações refletiam essas polaridades. Ares era impulsivo e combatia sem estratégia, enquanto Atena planejava minuciosamente suas batalhas para alcançar objetivos justos. Em muitos mitos, a dualidade de Ares e Atena é evidente. Por exemplo, em certas histórias, Ares conduzia as hordas de monstros contra os heróis gregos, lutando brutalmente sem consideração estratégica. Contudo, quando Atena entrava em campo, era para defender justamente a honra e a razão, muitas vezes usando armaduras brilhantes e brandindo o aço invencível de sua lança. Esta dualidade é especialmente evidente no mito da Guerra de Troia. Lá, Ares apoiava os troianos com seu caos e violência desenfreada, enquanto Atena auxiliava os gregos, não pelo prazer da batalha, mas para alcançar justiça e honra. Na lenda de Palas Atena, a deusa nasceu armada, sinalizando seu papel na guerra como defensora da justiça militarmente bem planejada. A influência destes mitos se estendeu ao próprio conceito grego de guerra. Ares representava o caos e os horrores do conflito desnecessário, enquanto a sabedoria e a estratégia de Atena eram vistas como essenciais para uma guerra justa. Esta dualidade não era vista simplesmente como um aspecto da guerra, mas também refletia sobre as maneiras humanas de lidar com o conflito, seja através da violência desnorteada ou da honra e sabedoria.
Assim, os mitos de Ares e Atena não só narravam histórias de batalhas e heróis, mas também proporcionaram visões profundas sobre a natureza humana e o papel do combate na sociedade. Hefesto, o deus do fogo e da forja, é um personagem fundamental na mitologia grega. Sua imagem tradicionalmente apresentada como aleijado ou deformado, mas seu talento artístico é inquestionável. Hefesto era conhecido por criar as mais poderosas armas divinas, o raio de Zeus e o tridente de Poseidon. Além disso, ele também forjou ferramentas mágicas que ajudavam os deuses em suas diversas tarefas. Sua habilidade técnica não tinha limites, e Hefesto era responsável por inúmeras invenções e descobertas tecnológicas no panteão grego. Ele foi o primeiro a descobrir o uso do fogo para cozinhar alimentos, uma inovação que mudou radicalmente a maneira como os deuses viviam. A importância de Hefesto em sua capacidade de artesão não apenas reflete sua habilidade pessoal, mas também o respeito da sociedade grega antiga pelo trabalho manual e pela arte. A forja de Hefesto é um símbolo do poder criativo e transformador do trabalho humano, que na mitologia grega era uma manifestação divina. Esses são os fatos históricos e míticos sobre Hefesto, o deus da forja e das artesãs. Deméter era a deusa grega da colheita e agricultura, venerada por seus seguidores em todo o mundo mediterrâneo antigo. Sua filha Perséfone, também conhecida como Persefona, era uma ninfa da floresta que foi violentamente raptada pelo deus do submundo, Hades. A perda de Perséfone causou tal aflição a Deméter que ela paralisou a terra com sua tristeza, resultando na morte das plantações e o início da fome. A busca desesperada de Deméter por sua filha levou a Zeus, soberano dos deuses, e finalmente a Hades. Com a ajuda do sábio e benevolente Triptolemo, Deméter conseguiu um acordo com Hades. Perséfone deveria passar 6 meses no inferno com seu marido e os outros 6 meses retornando à luz do dia para estar com sua mãe. Este mito reflete a crença dos gregos antigos na mudança das estações, particularmente no inverno e primavera. A separação de Deméter e Perséfone simboliza a morte da terra durante o inverno, quando Perséfone está com Hades, e sua renovação no outono e primavera, quando Perséfone está com Deméter. Este ciclo natural é fundamental para a agricultura, pois os cultivos precisam de um período de repouso e regeneração. Este mito também sublinha o papel central da deusa Deméter na vida dos antigos gregos. Ela não apenas representava as colheitas, mas também era invocada em cerimônias ligadas à fertilidade e proteção das plantações. O seu culto era amplamente celebrado em todo o mundo helênico, com festivais importantes como as Tesmoforias, que tinham a intenção de garantir a prosperidade agrícola. O mito de Deméter e Perséfone não apenas ilustra a relação entre os deuses e os humanos, mas também reflete a compreensão antiga dos ciclos naturais da vida, morte e renovação. Suas histórias foram transmitidas por gerações e são testemunho do legado cultural e religioso da Grécia Antiga que continua a inspirar e fascinar até os dias de hoje. Poseidon, na mitologia grega, é venerado como o deus do mar, dos oceanos e das forças naturais associadas às águas. Ele é um dos 12 deuses olímpicos, filho de Urano e Gaia, e sua influência sobre as ondas e os terremotos reflete seu papel tanto criativo quanto destrutivo na cosmologia grega. O culto a Poseidon era crucial para as comunidades costeiras e marinhas do mundo grego antigo, que dependiam das águas tanto para o sustento quanto para o transporte. Seus atributos simbólicos incluem o tridente, um instrumento de poder que ele utiliza para controlar os mares e estabilizar as terras. Poseidon é conhecido por suas ações dramáticas e impulsivas, refletindo seu caráter volátil. Um exemplo disso é sua disputa com Atena sobre a cidade ateniense, onde lançou um terremoto como demonstração de força. Outra história famosa envolve Poseidon e a mulher troiana Laumédia, cuja filha, Europa, ele se apaixonou e transformou em uma bela jovem que atraiu o olhar de Fenômeno. Além disso, Poseidon é também conhecido por seus descendentes mitológicos notáveis. Entre eles está Polifemo, o ciclope famoso por seus olhos poderosos, e Pégaso, o cavalo alado que se tornou símbolo da liberdade e força.
As narrativas sobre Poseidon não apenas ilustram a influência de um deus potente na mitologia grega, mas também refletem a realidade material da importância dos oceanos para a vida das comunidades gregas antigos. Sua imagem e culto se espalharam por todo o mundo grego, desde as cidades-estado do mar Egeu até regiões mais distantes como o sul da Itália. Neste contexto, a história de Poseidon não é apenas uma narrativa mitológica, mas também um registro cultural e histórico que reflete os valores, mitos e realidades dos povos antigos. Hades é um deus na mitologia grega, sendo o mais antigo entre os 12 olímpicos. Ele governa o mundo subterrâneo chamado Hades. Sua esposa é Perséfone, filha da deusa Deméter, responsável pela fertilidade da terra. Hades e Perséfone são frequentemente retratados no mito grego como juízes justos e imparciais dos mortos. Hades tem sido muitas vezes mal interpretado na cultura popular, sendo confundido com o mal absoluto. Na verdade, sua função é governar os mortos não por vontade própria, mas por um dever sagrado. Sua escuridão e poder são considerados como manifestações da natureza do mundo subterrâneo que ele protege. A relação de Hades com Perséfone fornece insights sobre a dualidade da vida e da morte no panteão grego. Antes de se casar com Hades, Perséfone era uma deusa associada à natureza, ligada ao florescer das plantas e colheitas. Sua captura por Hades e subsequente viagem para o mundo subterrâneo são narrativas que refletem a mudança das estações, simbolizando o inverno e a morte da natureza. A imagem de Hades também é muitas vezes associada ao ouro, particularmente em sua representação com um tridente. Este símbolo sugere seu poder e autoridade sobre as profundezas do submundo, assim como seu papel na fertilidade da terra acima. Hades pode ser visto não apenas como o deus do submundo, mas também aquele que mantém a ordem no cosmos, equilibrando o ciclo vivo-morte com sua presença constante e inabalável. Sua influência se estende ao mundo superior, pois é através da morte que as almas retornam à terra para nutrir os vegetais e colheitas. Em suma, Hades não é um deus do mal, mas sim o guardião do destino final de todas as criaturas vivas. Sua presença no panteão grego reflete a complexidade dos gregos antigos sobre o significado da morte e o ciclo do renascimento. Aqui está a tradução para o português. Hera, a rainha dos deuses. Hera, esposa de Zeus e rainha do Olimpo, é uma figura multifacetada na mitologia grega. Como deusa do casamento e proteção da família, ela representa a santidade e a estabilidade dessas instituições. No entanto, sua personalidade frequentemente se manifesta através de ciúmes e vingança, traços decorrentes de seu papel como protetora do domínio de Zeus e de sua própria honra divina. Em vários mitos, Hera serve como um contraponto às numerosas relações extraconjugais de Zeus com mulheres mortais e outras deusas, levando a muitos descendentes semidivinos. Sua ira e os extremos aos quais ela vai para punir aqueles que ameaçam seu status ou de seu marido são bem documentados. Entre esses estão sua perseguição implacável de Ió, uma mortal transformada em novilha, e sua perseguição à esposa de Jasão, Medeia. Apesar de suas tendências vingativas, Hera também é reverenciada por seu patrocínio do casamento e da vida familiar. Ela abençoa aqueles que honram seus votos matrimoniais e demonstra um aspecto protetor quando a santidade dos relacionamentos é comprometida. Seu papel como figura materna na cultura grega é significativo, particularmente porque ela é frequentemente retratada como a influência maternal dentro da família divina. Em resumo, a posição de Hera no panteão reflete tanto as normas idealizadas quanto as contradições inerentes da sociedade grega antiga. Enquanto ela encarna virtudes de fidelidade e cuidado maternal, suas ações são impulsionadas pela devoção feroz à autoridade de seu marido e um comprometimento inabalável em manter a hierarquia do Olimpo. Essa dualidade a torna uma das figuras mais fascinantes da mitologia grega. Dionísio, um dos deuses mais estranhos do panteão grego, era o deus do vinho, celebrações e êxtase. Ele frequentemente entrava em conflito com Apolo, que representava a razão e a ordem, enquanto Dionísio simbolizava a irracionalidade e a liberdade. Dionísio também era conhecido como o inventor do vinho, um presente divino para os seres humanos.
Ele era o patrono do teatro e da diversão, incentivando os gregos a celebrar a vida com alegria e prazer. Sua influência cultural foi profunda, pois ele representou uma visão alternativa de Deus, focada no prazer e na celebração da vida. O culto a Dionísio era muito diferente dos outros deuses gregos. Ele não tinha um templo permanente, mas sim um culto itinerante, onde os devotos seguiam o deus em procissões pelos campos, celebrando sua chegada com música e dança. Eles também bebiam vinho para se conectar com a divindade, experimentando assim os estados de êxtase e transcendência prometidos por Dionísio. Apesar dos conflitos mitológicos com Apolo, Dionísio era geralmente visto como um deus positivo e benéfico. Seu culto proporcionava aos gregos uma maneira de expressar sua liberdade interior, seu prazer em relação à vida e sua capacidade para experimentar estados superiores de consciência. Héracles, filho de Zeus e Alcmena, é considerado o maior herói grego da mitologia. Conhecido também como Heracles, seu nome significa glorioso, um título merecido por suas façanhas épicas. Nascido com uma força sobre-humana, Héracles nasceu para ser mais do que humano. Entretanto, sua vida estava marcada por desafios e sofrimentos. Depois de matar seu próprio irmão na cama no que se tornaria conhecido como o crime dos Heraclidas, Héracles foi condenado a cumprir uma série de 12 trabalhos como forma de redenção. Este é um ponto central em sua mitologia, onde cada trabalho representava uma prova de força e habilidade. O primeiro trabalho era matar o leão de Nemeia, um monstro que assolava a região. Héracles executou isso usando apenas as suas próprias mãos e sem nenhum armamento, demonstrando sua força sobre-humana. O segundo trabalho foi ainda mais desafiador: matar a Hidra de Lerna, uma criatura com várias cabeças que podia ser morta somente se cada vez que cortasse uma cabeça, 2 novas fossem criadas em seu lugar. Após esses trabalhos iniciais, Héracles enfrentou o javali de Erimanto e os estábulos do demônio Gérion. Cada um destes trabalhos exigia habilidade, força e coragem, mas também ensinava a Héracles sobre a natureza humana e seu potencial para o bem ou mal. Os 9 trabalhos restantes incluíam tarefas como capturar o cavalo de Troia, limpar as estabelas do rei Algeias em uma única tarde e obter a lã da cabra do Monte Cícia. Estes trabalhos foram cada vez mais difíceis e exigiam estratégia, inteligência e habilidade além da força pura. Após completar os 12 trabalhos, Héracles havia provado seu valor como herói supremo, mas também havia se transformado em um ser sagrado, com a devida reverência para sua coragem e capacidades. Sua vida, cheia de conflitos e aventuras, é uma história de superação e redenção, marcada por seus feitos heróicos que se tornaram lendas eternas na mitologia grega. Essa é a história de Héracles, o maior herói grego, um ser que transcendeu os limites humanos para alcançar a glória e a santidade. Seus trabalhos são lembrados e estudados até os dias de hoje, não apenas como histórias, mas como lições de força, coragem e determinação. Os 12 trabalhos de Héracles são uma série de tarefas mitológicas que o herói grego executou para purificar-se das mortes cometidas em louco furor. Esse ciclo de trabalhos é um tema central na mitologia grega e é amplamente representado nas fontes clássicas, como as obras de Homero, Hesíodo, Apolodoro e outros autores antigos. O primeiro quarto dos 12 trabalhos inclui 4 das mais famosas façanhas de Héracles: o leão de Nemeia, a Hidra de Lerna, o javali de Erimanto e a serva dourada de Cerineia. Estes são descritos abaixo em ordem cronológica. Primeiro, o leão de Nemeia era um perigoso monstro que vivia perto do rio Alfeu, no Peloponeso. Héracles foi enviado para matá-lo e, ao fazê-lo, usou apenas sua clava, um instrumento característico de seu arsenal. A pele impenetrável do leão era considerada invulnerável, mas Héracles conseguiu matar o monstro e usou a pele para proteger seu próprio corpo durante seus futuros combates. Segundo, a Hidra de Lerna era outra criatura monstruosa, conhecida por ter várias cabeças que regeneravam constantemente enquanto uma delas era cortada. O desafio estava em não deixar a Hidra crescer de volta à vida. Héracles usou suas flechas envenenadas para atingir as pontas das cabeças e apagá-las, eventualmente cortando o corpo principal da criatura, que era mantido sob controle por seu irmão Iolão.
Este método impide a regeneração completa. Terceiro, o javali de Erimanto vivia em uma floresta no Peloponeso e era conhecido por ser ainda mais feroz do que o leão de Nemeia. Héracles teve que enfrentá-lo sozinho, já que seu companheiro Abdero foi morto pelo javali enquanto tentava atrair a criatura para fora da floresta. Depois de uma dura batalha, Héracles finalmente venceu o javali, usando novamente sua clava. Quarto, a serva dourada de Cerineia era uma fera sagrada, protegida por flechas envenenadas que seu guardião, Folo, também lançou contra Héracles quando este tentou capturá-la. Apesar disso, Héracles conseguiu pegar a serva dourada e entregá-la ao rei Euristeu, cumprindo assim o quarto de seus 12 trabalhos. O quinto trabalho de Héracles era limpar os estábulos de Algeias, um trabalho que exigia a remoção de 3 décadas de excrementos de cavalos em apenas um dia. Esta tarefa simbolizava a purificação e a eliminação do mal e da corrupção. O sexto trabalho envolvia os pássaros do estínfalo, monstros que eram imunes à espada. Héracles usou bronze quente para bater esses pássaros, uma ação simbólica da purificação através do fogo. O sétimo trabalho era buscar a cintura de Hipólita, rainha das Amazonas. Héracles viajou até o país das Amazonas e lutou contra os guerreiros femininos, obtendo a relíquia depois de uma batalha difícil. O oitavo trabalho era capturar o touro de Creta, um animal selvagem conhecido por causar destruição. Héracles enfrentou este desafio no palácio do rei Minos em Cnossos, onde o touro estava preso num labirinto, e depois lutou com ele até finalmente capturá-lo. Os últimos 4 trabalhos de Héracles são considerados entre os mais difíceis e simbolicamente significativos não só na mitologia grega, mas também no cânone dos 12 trabalhos. Após completar o cinto de Hipólita e enfrentar a guarda do Jardim das Hespérides, Héracles voltou à Terra com os frutos mágicos que lhe permitiram inverter seu destino, tornando-se imortal. O 9º trabalho exigiu uma viagem ao inferno. Lá, Héracles enfrentou Cérbero, o cão de 3 cabeças que guardava as portas do reino dos mortos. Com a ajuda de Atropos, a Moira que corta os fios da vida, Héracles conseguiu controlar o monstro e levá-lo vivo para a terra. O 10º trabalho foi uma repetição do 7º, recuperar o cinto de Hipólita. Esta vez, Héracles teve que enfrentar as Amazonas novamente e proteger sua amada, Iole, de seu próprio rei, Laódice, que tentou usá-la como isca para matá-lo. O 11º trabalho foi para capturar as feras conhecidas como éguas de Diomedes. Estas éguas eram lendariamente selvagens e comiam carne humana. Héracles precisou lidar com o próprio Diomedes, que ofereceu sua filha Deimira como refém. Embora tenha capturado as éguas, a missão foi mortalmente perigosa para ele. Por fim, Héracles teve que enfrentar os rios do Éden, um mito posterior para descrever o local onde cresceram as maçãs das Hespérides. A lenda diz que Héracles precisou cruzar rios de ferro e de enxofre antes de chegar ao jardim, onde ele enfrentou os dragões guardiãs e levou suas maçãs. Os trabalhos finais de Héracles não apenas demonstram a sua invencibilidade, mas também seu comprometimento com o cumprimento de promessas sagradas. Após completar todos os 12 trabalhos, Héracles foi honrado com a imortalidade e um lugar no Olimpo, tornando-se o deus Heracles. Sua lenda continua sendo um símbolo do heroísmo e da superação dos desafios mais difíceis. Perseu era filho de Zeus e Danae, uma mulher mortal que vivia na cidade de Ecube, no Peloponeso. Logo após seu nascimento, um mensageiro do destino informou a Danae que seu bebê seria morto pelo monstro Medusa, uma mulher serpente com poder de petrificar quem olhasse para seus olhos. Desejando proteger seu filho, Danae pediu ao deus Atena que tomasse a forma de um irmão para Perseu e ajudá-lo a cumprir a missão. Atena concedeu-lhe o escudo mágico chamado Égide, além do capacete de ouro Invisus, ou cefalo, que permitia ao usuário ver as coisas sem ser visto. O herói partiu acompanhado não só por Atena e o capacete, mas também pelo deus Hermes, que lhe deu um punhal mágico chamado Adamante. Com essas armas e a proteção dos deuses, Perseu rumou para as Górgonas, onde Medusa estava guardada por 2 outros monstros, Estenobra e Pterolão. Medusa, ao perceber a presença de Perseu,
transformou-se em serpente e usou seus poderes petrificantes contra ele. Mas o herói evitou seu olhar direto através do uso do Invisus. Com o adamante, Perseu então cortou-lhe a cabeça, que posteriormente seria utilizada por Atena como decoro de sua couraça. A morte de Medusa não passou despercebida e os deuses Apolo e Poseidon enviaram seus mensageiros para informar o ocorrido. Perseu então seguiu viagem, tendo diversos outros feitos, inclusive resgatando Andrômeda da serpente marinha Ceto, com quem mais tarde se casaria. Esses feitos não passariam despercebidos e também não seriam os últimos. Perseu e Andrômeda tiveram um filho chamado Alceu, que também seria um herói de destaque na mitologia grega, conhecido por seu enfrentamento com Heraclés. O legado de Perseu permaneceria nas histórias e nos mitos da Grécia Antiga, sendo lembrado não só como matador de Medusa, mas também como um herói que lutou bravamente contra os monstros e conquistou a glória. A Guerra de Troia. A Guerra de Troia é um evento mítico famoso na Grécia Antiga. Sua origem está no julgamento de Paris, que envolveu os deuses olímpicos Afrodite, Atena e Hera. Paris, príncipe de Troia, era conhecido por sua beleza excepcional. Foi à cidade de Esparta, onde viu Helena, esposa do rei Menelau. Paris foi atraído por ela, mas não teve ousadia para abordá-la, pois tinha ouvido falar sobre seu poderoso marido. No entanto, Afrodite, que era a deusa do amor e da beleza, sentiu pena dele e decidiu ajudá-lo. Afrodite transformou-se em uma velha mulher e dirigiu Paris para Esparta, onde ele finalmente teve a oportunidade de encontrar Helena. Ela o fez cair no amor e os dois se apaixonaram. Eles fugiram juntos para Troia, deixando um rastro de destruição atrás de si, já que Menelau e outros guerreiros da Grécia os perseguiram. Este ato de traição e fuga causou a guerra entre os gregos e os troianos. Os gregos foram liderados por Aquiles, o mais famoso dos heróis gregos, que lutava para vingar seu amigo Patroclo. A Guerra de Troia durou 10 anos e resultou na queda de Troia, após uma estratégia engenhosa do cavaleiro grego Odisseia. O legado da Guerra de Troia é vasto e influenciou a literatura, arte e cultura ocidental por séculos. Seu mito continua sendo um dos mais populares da mitologia grega, com muitas versões e interpretações diferentes. Aquiles, considerado o maior herói guerreiro da Guerra de Troia, nasceu do enlace entre Peleu, um dos 7 contra Tebas, e Tétis, uma Nereida. De acordo com a mitologia grega, Tétis imergiu seu recém-nascido em águas do rio Estige, um curso d'água que se crê tinha propriedades miraculosas, com o objetivo de torná-lo invulnerável. No entanto, para manter Aquiles segurado enquanto mergulhava nas águas, Tétis segurou-o pelo calcanhar. Este ato deixaria esse ponto fraco em seu corpo, uma falha que mais tarde se revelaria fatal. A Ilíada de Homero retrata Aquiles como um guerreiro poderoso, cuja força e coragem são reconhecidas tanto por seus camaradas quanto pelos troianos. Sua invulnerabilidade, com a exceção do calcanhar, é muitas vezes referida durante os combates. No entanto, seu ponto vulnerável também se torna um fator crucial em sua morte, ocorrida às mãos de Paris e depois de Écuba. Aquiles não era apenas conhecido por sua força física, mas também pela sua ira. Na Ilíada, a raiva do herói após a morte de seu amigo Patroclo é descrita como uma força que o impulsiona para novas façanhas militares, culminando em sua decisão de matar Héctor, o maior guerreiro troiano. Após matar Héctor, Aquiles exibe um sentimento humano raro em heróis gregos: piedade. Ele se recusa a desonrar o corpo de seu inimigo arrastando-o pelo pátio de sua tenda, como era costume, pois tem medo que os deuses o julguem por isso. Em vez disso, ele permite que o corpo de Héctor seja entregue para seus parentes para um funeral adequado. A morte de Aquiles é narrada em versos homéricos como vingança divina. Seu destino foi selado não apenas pelo calcanhar invulnerável, mas também por intervenções dos deuses, particularmente do próprio Zeus. A história de Aquiles não só se concentra no seu papel na Guerra de Troia, mas também em sua tragédia pessoal e o impacto de sua morte nas forças gregas e troianas. A lenda de Aquiles transcendeu a guerra, sendo também um símbolo do destino inevitável dos heróis humanos diante da vontade divina.
Sua vida e morte se tornaram um exemplo clássico na mitologia grega, refletindo temas complexos sobre a natureza humana, glória e tragédia. Após a queda de Troia, Odisseu iniciou uma jornada de 10 anos para retornar à sua terra natal, Ítaca. Esta viagem é detalhada no Odisseia, um épico atribuído ao poeta Homero. Em seu caminho de volta, Odisseu enfrentou diversos desafios e criaturas míticas. Primeiramente, ele visitou a ilha do Ciclope Polifemo, um gigante com apenas um olho no meio da testa. Odisseu e seus homens, usando roupas decoradas com sangue de porco para parecerem monstros, conseguiram enganá-lo e escapar. Posteriormente, Odisseu chegou à ilha de Aeia, lar da feiticeira Circe. Depois de ser transformado em porco por seus filtros mágicos, Odisseu persuadiu Circe a restaurar sua forma humana. Ele então decidiu ficar com ela durante um ano, aprendendo sobre magia e filosofia antes de prosseguir seu caminho. Odisseu também enfrentou as sereias, cantoras com o corpo de mulher e a cauda de aves marinhas. Suas canções eram tão encantadoras que podiam fazer os homens se afogarem em seus próprios sonhos. Odisseu conseguiu resistir às suas cantorias, usando cera nos ouvidos para não ser tentado. O percurso de Odisseu também o levou ao ponto extremamente perigoso chamado Caríbdes, onde os ventos criavam um vórtice que sugava a água para o céu. Graças a seus talentos de navegação, ele conseguiu escapar do perigo. Por fim, Odisseu enfrentou Sila, um monstro com 3 corpos e 6 mãos que vivia no fundo do mar. Com habilidade e engenho, ele também superou este obstáculo. Após todos estes desafios, Odisseu finalmente chegou à sua terra natal, Ítaca, onde foi reconhecido apenas por seu cão, que o reconheceu através de seus sinais secretos. Apenas após muita dificuldade e perseverança, ele pôde reencontrar sua esposa Penélope e filho Telêmaco, encerrando assim a mais famosa das jornadas heróicas da mitologia grega. Assim se encerra nossa jornada pelos mitos e lendas que moldaram a civilização ocidental. Desde Gaia e Urano, as divindades primordiais que deram origem ao cosmos, passando pelos poderosos titãs e pelos magníficos deuses do Olimpo, até as aventuras épicas de heróis como Héracles, Perseu e Odisseu, a mitologia grega nos oferece muito mais do que simples histórias de fantasia. Essas narrativas ancestrais refletem os valores, medos, esperanças e contradições do povo grego antigo. Elas exploram a natureza humana, a relação entre mortais e divinos e as consequências de nossas ações. Por milhares de anos, esses mitos continuam inspirando artistas, escritores, cineastas e estudiosos ao redor do mundo, provando que as histórias que tocam a alma humana transcendem o tempo e a cultura. A mitologia grega permanece como um tesouro inestimável do patrimônio cultural da humanidade, convidando-nos a refletir sobre quem somos e qual é nosso lugar no universo. Boa noite, viajantes do canal Vozes do Silêncio.